Isso não te incomoda? Que aquilo que todo mundo menciona quando fala de você são os 7 maridos de Evelyn Hugo? Não, ela me disse, porque eles são só maridos. A Evelyn Hugo sou eu. E quando souber a verdade, as pessoas vão se interessar muito mais pela minha. Sejam bem-vindos ao Tá Resenhado de Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Eu tô muito animada pra falar de Sete Maridos de Evelyn Hugo, que assim, foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, tá? Desculpa aí, vida. Hoje eu tô testando com o microfone aqui na mão, porque a blusa que eu botei pra sair mais ou menos, né, do tema. E eu não tenho de botar aí, aqui ficou ruim, ó. Então eu vou ficar na mão hoje. Deixar ficar legal. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo conta a história de Evelyn Hugo, uma atriz de 1970, e seus 7 maridos. Assim, quando eu resolvi ler, né, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu confesso que eu não pesquisei nada sobre o livro, né? Eu não gosto muito de pesquisar sobre o que as pessoas acham. Eu só vi que, tipo assim, que as pessoas estavam falando muito. Mas eu também não sabia se a pessoa estava falando bem, se a pessoa estava falando mal. Eu não costumo ler sinopse, porque às vezes eu acho que sinopse entrega. A única coisa que eu sabia que era a história de uma atriz de Hollywood na década de 70. Eu literalmente só sabia disso. Aliás, ele tá aqui, ó. Essa capa também chamou muito minha atenção. Eu achei essa capa muito linda. Ela que me atraiu assim pro livro. Bom, a Evelyn Hugo, aos seus 79 anos, decide chamar uma jornalista desconhecida chamada Monique. E assim, você saber que ela é desconhecida é um ponto muito crucial da história. Não vai ter spoiler aqui, mas já, né? Você sabe se você leu, que é um ponto muito crucial saber que ela é desconhecida. Pra fazer uma biografia, escrever uma biografia da Evelyn Hugo. E assim, é a Evelyn Hugo. Ela não chamaria uma desconhecida pra escrever sobre a sua biografia, né? O seu livro sobre você, sobre a tua história. Então, por isso que é muito importante saber que a Monique é meio que mais é ninguém, assim. No início, eu fiquei assim, como é que essa Mona Taylor Jenkins Reid vai sustentar quase 400 páginas pra falar de 7 maridos? Sim. E a Mona sustentou 400 páginas. Pra mim, ela poderia ter escrito 1000 páginas. É tipo uma história narrada, e aí você tem o ponto de vista da Evelyn contando toda a sua história pra Monique, sobre os seus acertos, os seus erros, os seus defeitos, o peso que é ser uma artista de Hollywood, principalmente sendo mulher em 1970, né? Em 1970, na década de 60 e 70. Que assim, né? Já é difícil hoje, imagina naquela época. No início, você fica muito querendo saber sobre os maridos dela, porque, cara, é uma pessoa que teve 7 maridos. E você fica muito curioso, mas ao avançar da narrativa da história, você fica querendo saber menos sobre os maridos e mais sobre a Evelyn. Mas assim, a história ter sido separadas por marido, eu não achei errado. Porque cada marido meio que representou um ponto da vida dela, né? Um momento. É como se fosse uma era. Tipo a Taylor Swift. Eras Taylor. Então, por exemplo, o primeiro marido foi a primeira, o primeiro ponto da história dela, quando ela estava indo realizar esse sonho de ser atriz. Tem o segundo marido, tem o terceiro, então cada um representa um ponto até mesmo na carreira dela, porque cada um representa uma coisa. Não que ele seja o ponto principal da história, eles não são o ponto principal, mas eles são um ponto crucial para você entender o porquê deles meio que ser importante, né, pra história. O livro, ele é separado em duas partes, né? Tipo, 2 momentos. Tem a parte que é a história da Evelyn, e aí se termina essa parte, e tem o ponto de vista da Monique. A história da Evelyn é tão boa que enfraquece, deixa chato e repetitivo a história da Monique. Porque você quer saber muito, muito, muito sobre a Evelyn, e aí quando você chega na narrativa da Monique, ela tá lá reclamando. Ela tá, tipo assim, ela tá reclamando da mesa de centro dela. Então, a história da Monique é muito chata. E você só fica tipo, tá, cara, cadê a parte da Evelyn? E assim, é um negócio que todo mundo fala. Você vê qualquer resenha ou qualquer pessoa que leu, fala que achava que a Evelyn existia. E eu confesso, tô jurando aqui por Deus. Gente, eu achei tanto que a Evelyn existia que chegou no ponto do livro que eu fui procurar no Google. Eu fui no Google procurar a Evelyn Hugo. Porque eu fiquei, cara, é impossível essa mulher não existir. Porque é uma história tão bem escrita que eu falei, cara, eu preciso conhecer essa tal de Evelyn Hugo, cara. Essa atriz aqui, que é maravilhosa, eu nunca ouvi falar. Então, o personagem é tão profundo, é tão bem escrito, é tão profundo, que me deu essa sensação de, cara, como é que ela não existe? Como pode esta mulher não existir?
E um lado que eu curti muito na escrita foi essa profundidade dos personagens, mas não só sobre a beleza do personagem, mas pra mostrar também que ela erra, tem o lado dela meio ruim, tem o lado dela egocêntrico, tem o lado dela que, assim, gente, ninguém é 100% bom o tempo inteiro. E pra você subir numa carreira tão alta como a dela, infelizmente, sendo em Hollywood, você tem que passar por cima de algumas coisas. E você tem que fazer algumas coisas. E ela revelou essas coisas que ela fez, né? Então, assim, se não tivesse o ponto de vista da Monique, pra mim não fazia falta nenhuma, sinceramente. A história dela, óbvio que se encaixa no final do livro, né? Você entende por que, que a Evelyn escolheu a Monique, uma jornalista que ninguém conhecia, que não publicava nada muito relevante assim na indústria. Sabe, até esse lance da Monique ser uma total desconhecida faz muito sentido pra história. Porque nada é jogado. Tudo que a Taylor botou na história, ela tem complemento, ela tem sentido. Então, é uma história muito bem escrita. E assim, tem muita questão do feminismo. Porque, gente, se hoje em dia é difícil, assim, a mulher tá lá em lugares de poder, lugares que ela deve alcançar, que ela consegue alcançar. Imagina lá na década de 50, que foi quando, né, a Evelyn Hugo estava ingressando nessa carreira de atriz em Hollywood. Ela não só ingressou como atriz, ela ingressou como produtora. Então, era muito difícil. E até que ponto você tem que escalar isso para chegar lá? O que, que você tem que abrir mão? O que você tem que fazer? Aborda também uma coisa que é muito comum hoje em dia, até hoje em dia, que é o teste do sofá. Ela teve que fazer um teste do sofá para conseguir alguma coisa. Então, é uma história que não existe, mas que pega pontos existentes na nossa sociedade, sabe? A questão da raça, ela é uma mulher cubana, mas isso ela escondeu a vida dela inteira, porque se as pessoas ficam sabendo que ela é uma mulher cubana, cara, acabou a carreira dela, nem consegue alcançar. E assim, você fica até se questionando sobre poder, fama. Será que vale a pena? Qual o preço da fama? Vale a pena eu ter que fazer isso pra chegar lá onde eu quero? Pra ela valeu, pra ela foi válido. Tem coisas que ela se arrependeu, mas ela chegou onde ela queria. E assim, são escolhas na nossa vida. Ela escolheu isso porque era o sonho dela. Pra chegar lá, gente, ela teve que fazer e ela fez. E aí você fica se questionando, cara, eu faria isso? Ou eu prefiro ficar onde eu estava, confortável, vivendo bem? Ou eu extrapolava esse limite? Tem gente que, cara, é isso, eu vou e ponto final, acabou. Não que você esteja sendo errado, mas é um ponto de vista. E te faz pensar nessas coisas. E a questão do feminismo, pra mim, é uma das principais. E a questão de sexualidade também. São 7 maridos, mas existe uma questão de sexualidade. Então é um livro muito bom, um livro que acaba sendo complexo, sim, é uma escrita boa, não complexo de dificuldade, mas complexo na história, porque todos os personagens são muito bem escritos. Do principal ao coadjuvante, você tem um enredo pra ele, ele tem uma história, ele é uma pessoa. Ele não é só um personagem que tá ali pra cobrir alguma coisa. Ele é uma pessoa. Ele tem história, ele tem vida. Pra mim, pra mim, Sete Maridos de Evelyn Hugo é 10/10. 5/5, 20/20. Ele é maravilhoso. Eu amo este livro. Ele entrou top nos meus favoritos. Eu fiquei, assim, obcecada. Quando terminei de ler, eu senti um vazio dentro de mim, porque eu fiquei, gente, a Evelyn não existe. Eu vou acabar esse livro, ela nunca mais vai existir. Eu só vai existir na minha memória. Mas eu não vou ver a história dela, não vou pesquisar sobre ela, não vou ver foto, não vou ver os vestidos dela, ela no Oscar, o discurso dela no Oscar. Cara, eu não vou ver essas coisas. E aí eu fiquei com uma abstinência, eu senti saudade da Evelyn. É isso que esse livro causa. Eu senti saudade de uma pessoa que nunca existiu. Senti saudade de uma pessoa que eu só imaginei. Então, se você tava com dúvida também de ler, gente, você tem que ler. Meu Deus, escolha pra você, você tem que ler. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta o que você achou. Se você ainda não garantiu o seu livro Sete Maridos de Evelyn Hugo, clica no link aqui embaixo, compra por ele que vai me ajudar muito, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.